O que você faria se ninguém pudesse vê-lo? Hoje vamos conversar sobre O Homem Invisível, de H.G. Wells. Uma narrativa simples, mas que faz pensar sobre impunidade, liberdade e solidão. Na obra, um homem estranho bate às portas de uma hospedaria em meio a uma nevasca. Seu rosto está envolto em bandagens, ele usa chapéu, sobretudo, botas e luvas escondendo as mãos. O visitante aluga um quarto privado e se sente extremamente bravo quando é interrompido por uns funcionários ou quando chamam para alguma roda de conversa. Seu comportamento intriga a Sra. Hall, a dona do estabelecimento, e essa sensação logo se estende para o vilarejo todo quando furtos e outras coisas sem explicação começam a acontecer. A partir desse ponto, a história fica ainda mais bizarra. Pra quem não me conhece, meu nome é Bia, sou jornalista e apaixonada por livros, e se você quiser conhecer um pouquinho melhor essa obra, fica até o fim do vídeo. Bom, depois dessas ocorrências, quando o clima de tensão e suspense, desconfiança, já se instalou na região, os moradores tentam desvendar quem é esse homem, de onde ele veio e quais os seus propósitos. Mas essa não é uma tarefa fácil, e toda vez que alguém tenta, se esforça ali, pra descobrir algo, acaba sofrendo a ira do visitante, que tem surtos de agressividade. Sabendo disso, um médico local chamado Cus cisma em tentar entender que tipo de experimento esse viajante misterioso faz no seu quarto. Ele vai até a hospedaria e enquanto o homem responde às suas dúvidas, de forma bem brusca, ele começa a ilustrar uma das suas respostas fazendo movimentos com o braço. Só que ele esquece que nesse momento está sem as luvas. Cus então vê a manga do seu sobretudo estruturada, como se dentro dela houvesse um braço, mas não há nada visível. Quando o médico aponta para o membro ou para a falta dele, questionando aquilo, logo ele sente uma mão invisível apertando com força o seu nariz. Isso é demais para Cus, que se assusta e sai correndo em busca de um vigário. É interessante entender que por mais que exista ali uma aura de suspense e mistério na obra, o leitor sabe que o visitante é o homem invisível desde o início. Por isso que eu acabei de contar não é de forma alguma um spoiler. Mais tarde, outros personagens também acabam se envolvendo em desventuras com esse homem esquisito, e o vilarejo logo vira um caos. Pessoas levam socos e pontapés aparentemente do ar, outras têm seus pertences roubados, mas nunca conseguem encontrar quem roubou, a lista é longa. E ao longo da narrativa, conhecemos o passado desse homem invisível que é chamado Griffin. Griffin era um cientista que pesquisava sistemas ópticos. Em suas pesquisas, ele encontrou uma forma de mudar o índice de refração de um corpo, impedindo-o de absorver ou refletir luz, ou seja, tornando-o invisível. Para saber se a sua teoria estava certa, ele fez um experimento em si mesmo. E teve sucesso. Porém, quando ele tentou colher os benefícios desse sucesso, acabou topando ali com todas as consequências feias da sua escolha. Afinal, foi o egoísmo e a ambição que o levaram a esse extremo. Como ele mesmo afirma, em determinado momento do livro, conhecimento é poder. Griffin sacrificou a si mesmo e a outros para alcançar um conhecimento que o tornaria poderoso. E em posse dele, teria a chance de fazer o que quisesse sem sofrer nenhuma consequência por isso. Ao menos era o que ele pensava. Assim, teria liberdade. Finalmente, ele não se limitaria ali à sua condição financeira, ou a colegas intelectualmente inferiores a ele, ou nenhuma dessas circunstâncias. E seria livre para agir como quisesse. Mas toda essa liberdade cobrou o seu preço e teve consequências sim. Solitário, ele não sabia ali muito bem para onde ir ou o que fazer. E sua ira, daí em diante, fica cada vez pior. Para saber exatamente a que extremos ele chega e o que acontece depois, você terá que ler o livro. Bom, a questão da invisibilidade é muito antiga na literatura e no imaginário, remontando aos clássicos gregos. Na modernidade, H.G. Wells também foi precedido por outros autores que trataram desse assunto, como James Dalton, Guy de Maupassant e também Gilbert, que na verdade ele mesmo afirmou ter sido sua inspiração principal. O poema The Perils of Invisibility, do Gilbert, retrata Old Peter, um velho doce que tem ali uma esposa bastante raivosa. Peter recebe então de uma fada o dom da invisibilidade, mas o mesmo não acontece com as suas roupas, elas continuam a aparecer. É uma história muito mais cômica, mas tem ali a sua grande influência. Assim, nesse caso, o tema em si não tem nada de muito original, mas o processo pelo qual a invisibilidade acontece, sim. Diferente dos contos conhecidos na época, esse dom não veio por mágica, e a invisibilidade também não era um fator, uma característica de uma criatura mítica ou divina. Na obra, o autor deu a esse processo uma premissa científica, seduzindo assim o leitor e captando o pensamento da sua época. Tanto quem lê hoje em dia, quanto quem lia na época do seu lançamento, obviamente sabia que a invisibilidade não é uma opção. Porém, ali a barreira do mínimo crível na ficção já tinha sido ultrapassada. O autor do prefácio, Braulio, ele afirma que o leitor precisa sentir essa firmeza no escritor. Uma firmeza que o leve além da realidade,
e dos seus conhecimentos prévios. Por esse motivo, H.G. Wells descreve todo o processo teórico do personagem. E, ainda que o Júlio Verne o criticasse por criar situações cientificamente impossíveis, para o público aquilo foi verossímil o suficiente para uma boa experiência e uma boa leitura. As ideias de Wells de artifícios, máquinas científicas mirabolantes e a consequência, do seu uso logo ganharam muita fama entre os leitores. A criatividade era uma das suas características marcantes. Como um bom jornalista, H.G. Wells também tinha uma escrita fluida, objetiva e cheia de ação. Nascido em Kent, na Inglaterra, ele começou a trabalhar aos 13 anos para garantir o sustento dele e de seus irmãos. Depois de atuar como assistente farmacêutico e professor particular, Wells se tornou jovem aprendiz em uma loja de departamentos. Inclusive, um de seus personagens é influenciado por essa experiência. Aos 18 anos, ganhou uma bolsa do governo para estudar biologia na Normal School of Science. E já nessa mesma época, passou a escrever para jornais. Em 1895, ele conseguiu finalizar uma história em que estava trabalhando há um bom tempo. Inicialmente chamado de As Crônicas Argonautas, o texto foi batizado novamente, ganhou o nome de A Máquina do Tempo. E o seu sucesso estrondoso garantiu que ele continuasse escrevendo ficção. 2 anos depois, publicou O Homem Invisível de maneira seriada na revista Pearson's Weekly. Para ambientar melhor o seu público, ele chegou a estudar a região de Surrey, na Inglaterra, sua topografia, ele fazia ali passeios de bicicleta, também anotando os costumes das pessoas e coisas que ele observava. Sua escrita bastante visual, direta, ela também foi concomitante com os primeiros anos do cinema, que tinha ali a rápida sucessão de acontecimentos na época, então provavelmente houve uma influência mútua aí. Em toda a sua obra, o desenrolar prático das ações é o mais importante. Assim, nunca houve grandes preocupações estilísticas e, na verdade, existem até alguns erros de continuidade nos seus livros. Ele mesmo sabia e brincava com esse fato. Aliás, um ponto interessante era a divergência entre ele e o Joseph Conrad. Para quem não sabe, Conrad é o autor de Coração das Trevas, um grande clássico, inclusive tem resenha aqui no canal, caso você queira conferir, vou deixar a tag aqui em cima. Ele foi correspondente, amigo e vizinho do H.G. Wells por um bom tempo. Para Conrad, o brilho, da literatura era fazer com que o seu leitor se esforçasse para entender a profundidade dos acontecimentos da obra, como inclusive podemos notar na viagem do Merlo ao Congo belga. Wells, por outro lado, queria uma narrativa que estimulasse a consciência política através da clareza extrema da narrativa principal. São pensamentos muito diferentes e eu concordo com o Conrad. Essa sua forma de pensar é muito mais rica. Até porque, hoje em dia, a maioria dos leitores do H.G. Wells não busca essa consciência política, esse despertar político na sua obra. Na verdade, busca diversão e até uma profundidade escondida. Aliás, resumir qualquer obra a essa consciência política é limitá-la, condená-la ao esquecimento ou com o passar do tempo, ou tirada ali de seu contexto cultural. Bom, de qualquer maneira, as divergências dos dois não pararam por aí. Após anos de amizade, debates e referências literárias, porque sim, existem referências ao Homem Invisível no Coração das Trevas, assim como também existem referências, claras. O H.G. Wells ele chega a citar Coração das Trevas em seu livro Dorminhoco. E apesar disso, ambos romperam as relações conforme essas divergências foram crescendo. Sabe-se que em seu último encontro eles também chegaram a discutir o valor da literatura, o seu sentido. Mais tarde, Conrad afirmou ter dito o seguinte: a diferença entre nós, Wells, é fundamental. Você não se importa com a humanidade, mas acha que ela deve ser melhorada. Eu amo a humanidade, mas sei que ela não será melhor. Ele provavelmente também se referia aos posicionamentos políticos do H.G. Wells, ele era um socialista utópico. E muitas dessas suas ideias foram expostas também, expressadas em romances mainstream, que não eram de ficção científica. Ironicamente, outro grande amigo do autor que também discordava veementemente das suas posições era Chesterton. Inclusive, em seu livro Hereges, ele dedica todo um capítulo ao pensamento de Wells, e refutando ali algumas das suas ideias. Bem, devemos entender que muito do seu posicionamento também foi se transformando, conforme a sua vida e os acontecimentos e o envelhecimento. Porém, Wells chegou até a afirmar que não existiam ideias seguras ou confiáveis o suficiente para que nós pudéssemos nos valer delas. Inclusive, no livro, esse é um ponto interessante que o Chesterton trabalha, e é apontado como o principal erro da sua filosofia, o fato dela equivaler à própria negação da possibilidade de filosofia. Existem 2 citações interessantes sobre o assunto. O Sr. Wells, com muita verdade, diz que o que vimos numa situação como trevas, poderemos ver noutra como luz, mas o comum a ambos os incidentes é a mera ideia de luz. Wells pode crescer cada vez mais, até ficar da altura do infinito, crescer até que sua cabeça ultrapasse a mais solitária das estrelas, mas haveria de permanecer nele, através do tempo, na solidão, a ideia de altura. Então ele combate nessa negação de tudo, de todas as ideias, que não existe nada verdadeiro, não existe nada confiável.
Ele vai tratar bastante desse assunto no capítulo, mas ele também traz outro ponto interessante. Sobre essa questão dos grandes homens. O Griffin é um homem extremamente inteligente, um estudioso, um intelectual, mas ele era um homem vazio. Ele era um homem que, se era movido apenas pelo egoísmo. Não que ele louve, né, o personagem, ele mostra ali todo o seu lado cruel e egoísta, mas ao mesmo tempo tem horas que ele vai ali, o narrador vai ali passar um pano, dizer, olha, mas ele sofreu isso, mas olha as coisas que ele tá passando, ele tá com fome, ele tá com frio, e tudo mais, e aí a gente entende que não é bem assim. Isso vai muito além da circunstância dele, da característica dele, vai da forma como ele se porta, o que ele busca, do que ele se alimenta. Traz toda essa questão. Mas o ponto do Chesterton é interessante. Ele diz, o mundo moderno fala em força e coragem, mas não parece ver o eterno paradoxo contido na conjunção dessas ideias. O forte não pode ser corajoso, o fraco sim. E aí ele afirma que a questão não é se o homem é um gigante ou não, se o homem ele tem uma inteligência maior do que os outros ou não, mas sim se ele age como um bom homem. E se ele agir e de fato buscar ser bom acima de todas as outras coisas, então ele de fato será o mais corajoso e o mais forte, independente das suas condições. E essa grandeza é a grandeza verdadeira. Inclusive, indico muito esse livro do Chesterton. Em determinado momento ele também vai fazer uma reflexão super interessante sobre o que é humildade, o que é orgulho. E é exatamente nesse capítulo que ele também fala do H.G. Wells. Enfim, são visões diferentes, eu resolvi trazer alguns pontos aqui. Não sou especialista na vida de nenhum dos três, então se você tiver alguma informação interessante, comenta aqui também. Eu gostei bastante da leitura, achei uma leitura fluida, uma leitura divertida, por vezes está acontecendo a coisa mais caótica e você tá lá dando risada daquilo. Então é para passar o tempo mesmo. Também não só nessa obra, mas em outras do autor, é interessante ver toda a sua criatividade mesmo, numa época em que essas coisas não eram faladas, por exemplo, em Guerra dos Mundos, né? Entre outros livros do autor. Então é bastante interessante ter essa experiência de ver um autor que é de 1890 e pouco falando desses assuntos já naquela época, né? Sendo o precursor, um dos precursores da ficção científica como a gente conhece hoje. De qualquer maneira, eu acredito que vale sim a leitura. Enfim, como sempre, eu vou deixar todos os links da Amazon na descrição, do livro do Chesterton, do livro do Joseph Conrad e do livro do H.G. Wells, entre outros livros dele também. Se você compra pelo link, você ajuda o canal a se manter, sem pagar nada mais por isso. Não deixa de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e de me seguir no Instagram, @penúltimo-capítulo. Lá eu posto diário de leituras, eu respondo caixinhas, eu interajo bastante com vocês e pego dicas pra trazer aqui pro canal também. É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.